Olá, minha gente, estudante da língua portuguesa. Vamos continuar com o nosso trabalho. Hoje nós vamos trabalhar da página 55 a 59. O assunto é verbo. Mesmo que seja muita coisa, são muitas páginas, vejamos de uma forma bem objetiva, marque aquilo que mais você precisa saber para que nós possamos aproveitar bem muita coisa em pouco tempo, certo? Então, o verbo é uma das 6 classes de palavras variáveis, porque das 10 classes que nós temos, 6 variam, 4 não. O verbo é mais uma das classes de palavras que variam, então é variável. E vai exprimir ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Veja os exemplos. O time adversário marcou o gol. Se você tiver alguma dificuldade para identificar verbo, você vai pegar na frase a palavra e você vai olhar o seguinte: o que ela está indicando, por exemplo, né, guarda isso aqui, ó, ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, que são aquilo que o verbo mais exprime dentro das orações. Ou então, a questão de a palavra poder flexionar em tempo presente, acontecendo agora, ou que já aconteceu, ou que ainda vai acontecer. Então, dessa forma, você pode observar que na primeira frase tem que ser marcou, porque é essa que eu posso falar, marcou, marca, marcará, marcará, marcarei, né? Aqui tem que ser estou, estou, estava, estarei, tá vendo? Aqui tem que, na terceira tem que ser o ficou, porque é essa que eu posso falar, ficou, fica, ficará. Você pode mudar o tempo. Trovejava, trovejou, trovejava, troveja, trovejará, tá vendo? Então, estas são verbos. Então, se você tiver dificuldade em identificar verbo, comece a fazer isso aí também, observando a noção de tempo. Se ela pode mesmo variar no tempo, aí você tem realmente um verbo. E marcou, quem marcou? Né? O time adversário. Então, você observa que o time praticou esta ação, fez isso. Então, o verbo indicou uma ação. Quando fala eu estou tão feliz hoje, o sujeito está oculto, mas pelo verbo estar, quando eu falo eu estou, né? Eu estou querendo indicar o quê? O estado em que eu me encontro. Ou então, ficou triste, de repente ficou, ficou. Ah, então quer dizer que antes eu não estava. Então, ficou é o verbo indicando mudança de estado. Trovejava sem parar, trovejar. Então, ó, eu sei que é verbo porque eu posso flexioná-lo em tempo, passado, presente, futuro. E também porque indica um fenômeno da natureza, certo? Então, você vai identificar verbo ou porque você pode flexioná-lo no tempo, passado, presente, futuro, ou porque você entende aquelas indicações que ele pode ter, né, na frase. Você vai identificando o verbo também porque ele pode variar em pessoa, ou seja, ele pode estar na primeira, que é a pessoa que fala. Lembra das pessoas gramaticais ou pessoas do discurso? A primeira é que fala, a segunda é com quem se fala, então é o ouvinte. A terceira é de que ou de quem se fala, então é o assunto, é sobre o que ou sobre quem estamos falando. Então, quando você vir, por exemplo, a forma verbal estudo, você sabe que tem que é a pessoa que está falando que pratica essa ação. Então, quem fala é a primeira pessoa. Então, este verbo, você sabe que está na primeira pessoa, não só porque tem o pronome eu aqui, que é de primeira pessoa, ou aqui você sabe que está na segunda pessoa, não é só porque tem o pronome tu, que é de segunda, ou aqui porque tem o pronome ele, que é de terceira. Mesmo se nós ocultássemos esse pronome, esses pronomes aí, você ia identificar que estudo, estudas e estudas são respectivamente de primeira, de segunda e de terceira pessoa, porque você vai observar que aquela ação está voltada ou para o falante, quer dizer, ele que está executando, ou quem está executando é quem está ouvindo, ou então quem está executando a ação
é a pessoa de quem eu estou falando, o ser, que é o assunto da conversa. Então, mais uma forma de identificar a flexão do verbo, agora em pessoa. Mas, agora vamos ver a flexão dele em número, singular e plural. Mais simples ainda, eu vou olhando para o verbo, ele tem, já sei que está no singular, e eles têm, eu sei que está no plural, é claro que você olhou para o eles, né, que tem o S no final, eles, então é plural, mas já coloquei exatamente o tem sem acento e o tem com acento, porque você já recorda também da acentuação gráfica exatamente de acentos diferenciais, né, que essa palavra é a mesma, mas no singular sem acento, no plural com acento. Então, por exemplo, se não tivesse o sujeito aí, se o sujeito estivesse oculto, você saberia que isso aqui é o verbo ter flexionado na terceira pessoa do plural, ok? E vamos para o modo. Modo é o jeito de você usar o verbo para referenciar o contexto que você quer dar para aquela situação de comunicação. Você quer dar um contexto de certeza, então o verbo está no indicativo. É uma hipótese, é uma dúvida, é uma possibilidade ou é um desejo, então o verbo estará no subjuntivo. Agora, se você pega o verbo para dar uma ordem, para fazer um pedido, dar uma sugestão, ou fazer uma advertência, ou uma súplica, suplicando, aí o verbo estará no imperativo. Veja que os três exemplos aqui trouxeram o mesmo verbo estudar, ó, estudar, estudar e estudar, nas três orações. Mas veja que o verbo assume um contexto diferente de acordo com aquilo que eu quero indicar. Quando eu digo que Carlos estudou, eu quero indicar um fato certo, real, um fato positivo. É por isso que eu digo que esta forma verbal está no modo indicativo. Quando eu falo espero que Carlos estude, a forma estude não está indicando uma certeza, porque só de você observar o verbo esperar aqui, só de você observar o verbo esperar, você vê que aqui a frase reflete um desejo, e os desejos, os nossos desejos, podem ou não se realizar. Então, eu estou no contexto de uma hipótese com esta forma verbal. Então, esta forma verbal está no subjuntivo. Na terceira frase, embora a escrita esteja igual da frase anterior, o verbo agora está no modo imperativo, porque quando você fala estude, Carlos, você está num contexto de ordenar o Carlos a estudar ou de estar solicitando, pedindo para que ele realize esta ação aqui de estudar. Então, o modo do verbo é o jeito, é a intenção que você tem quando contextualiza aquele verbo numa frase, se é uma afirmação, um fato real, aí ele está no indicativo, se é só um desejo, é subjuntivo, ou se é uma ordem, é o imperativo, tá? O tempo. Os tempos verbais, nós vamos começar do presente, mas não vamos nos iludir com a velha definição de que presente é porque a ação está acontecendo no momento da fala. Pode ser sim. Por exemplo, eu vou até usar a palavra agora, o advérbio de tempo agora, para você saber que eu vou me referir a um fato que nós estamos executando no momento da minha fala aqui, ó. Agora é tudo verbo. Agora, estudo verbo. Então, esse estudo está referenciando uma ação que acontece no momento da fala. Então, perfeito e é um fato certo. Eu estou afirmando, não estou colocando uma possibilidade, não estou afirmando que eu faço isso. Então, eu estou diante de presente e é presente do indicativo, perfeito? Mas, mesmo o verbo estando no presente, ele pode indicar outras coisas, outros contextos, não é só o momento da fala, não, quer ver? Ana faz muitos concursos. Quando eu digo essa frase usando o verbo fazer, não quero dizer que a Ana está fazendo o concurso na hora que eu estou falando. Ainda mais que são muitos, como ela ia fazer muitos ao mesmo tempo, né? Então, olha,
nesta frase, o verbo se encontra no presente do indicativo de novo, porque é uma afirmação, é uma certeza. Só que aqui ele não indica algo que está acontecendo no momento da fala, e sim indica um fato habitual. O presente serve para isso também, para indicar um fato habitual. O presente serve, por exemplo, nessa frase aqui, olha, amanhã faço o exercício. Então, quando eu usei o verbo fazer aqui, ó, faço, ele está no presente do indicativo também, que eu estou afirmando que vou fazer. Mas eu vou fazer, ainda não fiz, nem estou fazendo agora. É amanhã. Então, só de falar que é amanhã, você já sabe que é futuro. Mas eu usei o verbo, foi no presente. Faça é presente. Então, eu tenho ali o verbo fazer no presente do indicativo, mas para indicar não é algo que eu estou realizando no momento da fala. Nós vamos chamar isso de presente. Desculpa. Nós vamos chamar isso de um futuro presente. Não, está presente, certo? O verbo presente, mas para indicar um futuro próximo. Então, ótimo, você já viu 3 contextos do tempo presente, do indicativo. E ainda pode ser um presente histórico, quer ver? Cabral chega ao Brasil em 1500. Olha só para você ver. Em 1500, já passou muito tempo, mas o verbo está no presente. Ó, eu chego, tu chegas, ele chega, Cabral chega. Então, isso é presente, mas eu vou chamar isso aqui de um presente histórico, porque já passou, o que já passou virou história, certo? Só que eu usei o verbo no presente para referenciar um fato que já aconteceu. Então, tempo presente do indicativo. Primeiro aqui. Pode indicar o momento da fala, sim, que é o mais costumeiro que nós usamos no dia a dia, e também pode indicar um fato habitual, viu? Algo que é costumeiro de fazer, um futuro próximo ou um presente histórico, um fato já passado, mas eu uso o verbo no tempo presente para referenciar. Na frase, espero que Ana faça muitos concursos, aqui também tem o verbo fazer, também está no presente, porque referencia um fato, né, na hora que eu estou falando, nesse momento presente, eu espero que ela faça muitos concursos. Só que aqui é presente do subjuntivo, porque só de eu falar que eu espero, pode ser que ela faça, pode ser que ela não faça. Então, não é certeza que esta ação venha a se realizar. Mas, neste momento presente, eu falo o meu desejo. Então, por expressar o meu desejo, usei o verbo fazer aqui no presente, que é esse momento da minha fala, mas do subjuntivo, porque não é certeza que isso venha a acontecer. Mas o verbo pode estar indicando o tempo passado, que nós vamos chamar de pretérito. E o pretérito do indicativo pode se subdividir em 3 tipos, certo? Agora vamos ver, então, se são 3 tipos, vão ter 3 nomes diferentes, e não é à toa, é porque vão ter 3 contextos diferentes. Então, vamos lá para você entender cada um. Quando eu digo que Ana fez a prova, você já sabe que eu estou no modo indicativo, porque eu estou afirmando um fato, não estou colocando hipótese. Então, é indicativo. Quando eu falo que fez, você não pensa que isso está acontecendo agora, nem que vai acontecer amanhã, mas que já aconteceu. Então, pronto, está no pretérito, ok? E mais um detalhe. Fez aqui representa um fato passado e acabado. Então, é passado, está concluído. Quando você se referir a um fato passado com a noção de concluído, acabado, não tem mais nada para fazer, é aí que você tem o pretérito perfeito do indicativo. Mas nesta outra frase, Ana fazia várias provas, você vê de novo que é pretérito sim, porque eu não estou dizendo que ela está fazendo agora, e nem dá para você entender que vai ser amanhã. Fazia, foi ontem, anteontem, semana passada, ou seja, passado.
Mas o contexto aqui não parece passar para mim a noção de um fato passado e acabado. Parece que não foi terminado. Ana fazia várias provas. É como se eu tivesse olhado ontem e visto lá a Ana fazendo provas. Aí eu falo, a Ana fazia várias provas. Então, eu não me refiro à ação de fazer já concluída. É passado, mas é um passado não acabado. Então, quando o verbo na frase referir-se a um passado, mas você vê que é um passado não concluído, ou então você vê que é um fato costumeiro no passado, que era algo costumeiro no passado, aí você tem pretérito imperfeito do indicativo. Olha, por exemplo, se eu disser assim mesmo, olha, vou dar um exemplo para ficar mais característico do fato costumeiro, quer ver? Eu caminhava todas as tardes. Eu caminhava em todas as tardes no calçadão. Eu caminhava. Olha o verbo caminhar. Não é agora. Não dá para você falar que é agora, presente, nem que vai ser amanhã, certo? Então você já viu que é realmente pretérito. Mas quando eu falo eu caminhava todas as tardes, você já percebe que isso era um hábito, era o meu costume. Então, é um fato passado indicando um costume, um fato habitual. Então, passado não acabado, ou um fato passado, indicando a noção de costumeiramente, né, que eu realizava aquilo, né, a noção de costumeiramente, cotidianamente, era normal, era um hábito. Então, pronto, isso é pretérito imperfeito. Repasse aí o vídeo, volte se for o caso, mas grave as características de cada um, passado e acabado, passado e não acabado, ou então um fato habitual no passado, aí já é outra coisa. Então, passado e acabado é o pretérito perfeito, aquele que era um fato habitual é o imperfeito. Agora vamos ver o terceiro tipo de pretérito. Quando eu fiz minha prova, a Ana já fizera a dela. Olha, eu fiz minha prova, já passou. Passou e acabou. Então, tudo bem, é pretérito perfeito. Passado e acabado é pretérito perfeito. Ana já fizera. Então, a Ana também já terminou. Então, é pretérito perfeito também? Não. Se nós formos aplicar, bem aplicado mesmo, os tempos verbais, quando eu for me referir no mesmo período a dois fatos passados, aquele que aconteceu primeiro, eu ponho no pretérito mais que perfeito. Então, tanto eu fiz minha prova como a Ana também, certo? Então, tudo já passou, tudo é acabado. Só que, quando eu fiz a minha, Ana já fizera a dela. Então, isso aqui é um passado que aconteceu antes. Depois que aconteceu isso aqui, é que aconteceu de eu fazer a minha prova. E os dois fatos, passados e acabados, estão no mesmo período. Então, eu coloco o fato que aconteceu primeiro no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Ok? Então, isso que é pretérito mais que perfeito do indicativo. Você aplica na frase onde já tem uma outra ação que também aconteceu, mas a que aconteceu primeiro, a que aconteceu antes, fica no pretérito mais que perfeito, e a que aconteceu depois fica no pretérito perfeito. Nós não utilizamos essa forma aqui no dia a dia. Isso aqui é só para a linguagem bastante cerimoniosa. Nós usamos o pretérito mais que perfeito do indicativo todos os dias, mas na forma composta, ou seja, quando temos dois verbos. Aqui nós iríamos dizer assim, ó, quando eu fiz minha prova, Ana já tinha feito a dela, ou então Ana já havia feito a dela. Isso aqui também é pretérito mais que perfeito, só que aqui é a forma composta, certo? E é esta forma composta que nós usamos todos os dias, certinho?
Então, ótimo. E com a forma simples, sempre tem essa desinência aqui, ó. Ra sem acento, para qualquer verbo, certo? Verbo da primeira conjugação é quando o verbo termina em ar, porque o ar é a primeira vogal. Então, verbos terminados em ar são da primeira conjugação na língua portuguesa. Se o verbo fosse cantar, quando eu cantei minha canção, Ana já cantara a dela. Urá estaria lá, certo? Se fosse da segunda conjugação, por exemplo, vender, os verbos que terminam em er, é a segunda vogal, verbos em er são da segunda conjugação. Quando eu vendi minha casa, Ana já vendera a dela. Eu já tinha vendido a dela, tá vendo? Se for a terceira conjugação, ou seja, quando termino em ir, partir, por exemplo, dividir, quando eu dividi meu chocolate, Ana já dividira o dela. Ana já tinha dividido ou já havia dividido o dela, certo? Então aí ficou a noção também das três conjugações verbais e de que o ra sem acento é a desinência do mais que perfeito, simples, embora nós usemos no dia a dia, é o mais que perfeito composto. E você tem que saber quem se relaciona com quem aqui, porque isso cai nos concursos. Quando o verbo estiver no futuro, ou seja, referenciando um fato que ainda vai se realizar, nós vamos ter no modo indicativo dois tipos de futuro. Então vamos ver quais são eles. Olha, Ana fará, e ainda vai acontecer a prova. Ana faria a prova se tivesse se inscrito. Então, nos dois contextos, você vê que nós temos ações para se realizarem num tempo futuro. Ainda não aconteceu, certo? Então, todas as duas são futuro do indicativo, porque nós estamos afirmando. Só que, repare que nesta primeira frase, Ana fará a prova, parece que eu tenho certeza do que eu estou falando, parece? Então, vamos lá. Você pode até dizer aí, se a Ana morrer, como é que ela vai fazer a prova? Então, tudo bem. Mas, neste momento, eu não estou pensando nestas tragédias da vida. Eu estou só garantindo que eu confio plenamente que Ana fará a prova. Então, se nesse momento presente você tem essa certeza de que algo vai acontecer amanhã, então isso se chama futuro do presente. Por isso que chama futuro do presente. E é do modo indicativo porque você tem certeza, está indicando uma certeza, certo? Quando o verbo estiver no futuro do presente, sempre você vai ter essas desinências. Oure, ou urá, agora urá com acento, certo? Urá sem acento que você viu aqui no fizera, cantara, dividira, é urá do mais que perfeito. Aqui é rá com acento, é urá que marca que é futuro, que a Ana fará a prova, certo? Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, tá vendo? Então, todo verbo que você for conjugar no futuro do presente vai oscilar assim, ora, ure, ora, urá, em todas as conjugações, na primeira, na segunda ou na terceira, perfeito? Ana faria a prova. Agora você não está afirmando que ela vai fazer. É algo que ainda vai acontecer. Faria. Então, ainda não fez. Não está fazendo agora. Então, não é nem passado, nem presente. É futuro, sim. Mas ela faria a prova se tivesse se inscrito. Esta palavrinha se aqui, ó, que é a mesma coisa de caso tivesse inscrito, elas são conjunções condicionais, elas indicam condição. E a condição para a Ana fazer a prova é se inscrever. Então, se ela tivesse se inscrito, ela faria. Então, quer dizer, isso aqui é o futuro, sim, porque ainda vai acontecer. Poderia acontecer se antes tivesse acontecido isso, tivesse se inscrito. Então, quando um fato futuro para acontecer, ele depende de outro, tem uma condição para que ele aconteça, aí você está com o futuro do pretérito.
Já destaquei o ri na palavra futuro do pretérito, porque a desinência é ri. Qualquer verbo da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira conjugação vai ter a desinência ri. Por exemplo, Ana cantaria, Ana beberia, Ana partiria, tá vendo? Vai ter o ri. Então, vai gravando isso, você precisa aprender isso. Se você tiver que conjugar o verbo no futuro do pretérito, vai haver a desinência ri na conjugação, ok? Beleza. E se é futuro do pretérito, é porque antes alguma coisa tem que acontecer para depois aquele futuro acontecer. Aqui nesse contexto, antes tinha que se inscrever para depois fazer a prova. Então, o futuro de fazer a prova depende de um passado que era se inscrever. Então, por isso que ele se chama futuro do pretérito. Agora, do indicativo também, porque o próximo já é futuro, mas não do indicativo, porque olha só, quando Ana fizer a prova, vai revê-la. Quando Ana fizer, então quer dizer, ela ainda não fez nem está fazendo. Então, perfeito, isso aqui é futuro. Só que quando Ana fizer, esse quando impõe uma dúvida, ou seja, quando Ana fizer, quer dizer, e se ela não fizer? Pode ser que ela não faça. Então, é futuro porque ela ainda não fez. E é do subjuntivo porque você percebe um tom de possibilidade, de hipótese, mas não de certeza. Você não está afirmando que ela vai fazer, certo? Beleza. Agora, o verbo pode se apresentar também de acordo com o jeito do sujeito dele lá, como o sujeito age dentro da frase ou deixa de agir, ele pode apresentar em vozes, flexionar em voz. Aí você vai dizer que ele está na voz ativa quando o sujeito é agente, ou seja, quando o sujeito pratica a ação verbal, certinho? Você vai dizer que o verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente, quando ele sofre a ação verbal. E você vai dizer que a voz do verbo é reflexiva quando o sujeito age, quer dizer, pratica, e quando ele é paciente também, quer dizer, ele sofre a ação do verbo ao mesmo tempo. Então, quando ele for agente e paciente, ou seja, praticar a ação e ao mesmo tempo sofrê-la, aí você tem o verbo na voz reflexiva. Vamos para os exemplos aqui, ó. Sujeito realizando a ação verbal, e aí você vai dizer que o verbo estará na voz ativa. Por exemplo, a cozinheira fez o bolo. Nós vamos analisar essa frase inteirinha, porque agora não é que você que vai misturar matéria, não. Quer dizer, até que vai, mas não é porque a gente quer jogar outra matéria, uma matéria em cima da outra, não. É porque uma aqui depende da outra, certo? De que é que eu estou falando? Estou falando do seguinte: você tem a frase e reconhecerá o verbo agora. O verbo é fez, porque você sabe que esta palavra aqui é a única da frase que pode flexionar em tempo. Por exemplo, fez, faz, fará, faremos, farei, fizeram, tá vendo? Ela pode mudar em tempo, em pessoa, em número. Então, realmente, ela é verbo e ainda indica uma ação. Então, se ela é o verbo, agora você vem antes dela, antes do verbo e pergunta quem é que? É sempre essa pergunta, ó. Quem é que? Ou então, o que é que? Então, vamos lá. Quem é que fez? Porque aqui não é o que é que fez o bolo, né? Quem é que fez? Quem é que fez alguma coisa aqui? Aí você vai responder que é a cozinheira. Então, quando você fizer uma pergunta assim, antes do verbo, a resposta que você obtiver é o sujeito da oração. Aí você olha para o sujeito e para o verbo. A cozinheira fez. O que está dizendo? Está dizendo que a cozinheira praticou a ação do verbo. Então, é a hora que você fala que o sujeito é agente. A hora que você falou que o sujeito é agente, você disse, então, que o verbo está na voz ativa. Então, que é voz ativa. Agora, veja bem. Se eu parasse aqui, a cozinheira fez, e não falasse mais nada, você ia perguntar, fez o quê? Então, depois do verbo fez,
o quê? Você fez uma pergunta. Aí vem a resposta, o bolo. Então, respondeu a pergunta. Então, se você fizer a pergunta depois do verbo, você está procurando o complemento do verbo, que a gente vai chamar de objeto. Se você vir preposição nele, ele é indireto. Se você não vir, como aqui você não está vendo, porque o é um artigo, então você diz que o objeto é direto e, consequentemente, o verbo é transitivo direto. Precisa saber isso. Verbo transitivo direto. Anota aí. É aquele que pede complemento sem preposição. Verbo transitivo. O que é verbo transitivo? Precisa de um complemento. Por quê? Porque se eu parar a oração nele, você vai me perguntar alguma coisa porque fica sem sentido. Você quer entender o sentido daquela ação. Fazer o quê? Fez o quê? O bolo. Ah, agora entendi. Então, completou o sentido do verbo. Por isso que a gente fala que é um complemento verbal. Sem preposição. Aí a gente diz que se chama objeto direto. Então, o verbo é transitivo direto. E precisa saber disso agora. Por quê? Nós vamos passar agora para a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação verbal. E na voz passiva, só vai existir verbo transitivo direto. Por isso que eu já fiz a oração aqui com esse tipo de verbo. E como é que eu formo voz passiva? Eu pego uma frase que está na voz ativa. Aquilo que é o objeto direto na voz ativa vai virar o sujeito na voz passiva. Então, essa frase vai ficar assim, ó. O bolo, eu não posso falar que o bolo fez. O bolo não fez a cozinheira. Foi a cozinheira que fez o bolo. Então, eu digo que o bolo foi feito pela cozinheira. Anota aí, você tem que fazer isso. Não vai aprender na matéria. Aí você acha o verbo, tá? Aqui agora uma locução verbal. Um verbo simples virou em dois verbos agora, uma locução verbal. Mas a pergunta continua a mesma. Eu venho antes do verbo e pergunto: o que é que foi feito? O que é que foi feito? Foi a cozinheira que foi feita? Não, a cozinheira não. A cozinheira já estava feita. O que foi feito então? O bolo. Ah, então o bolo é o sujeito. Porque a pergunta que você faz antes do verbo te dá como resposta o sujeito da oração. Mas você viu que o bolo não praticou a ação de fazer, ele sofreu. Então é a hora que você tem o sujeito paciente, a hora que você tem voz passiva, tá vendo? Então esse verbo aqui está na voz passiva. Mas como você já viu aqui que nós temos duas passivas, tem dois tipos de voz passiva, analítica e sintética, então entenda agora. Simplesmente você vai chamar de passiva analítica quando você tiver locução verbal. Então, aqui eu tenho voz passiva analítica. Por quê? Porque tem locução verbal, certo? O sujeito é paciente, então ele não praticou a ação do verbo. Então, alguém praticou. Quem foi que praticou? A cozinheira. Então, quem pratica uma ação é a gente. Quando o sujeito é agente, não foi porque ele praticou uma ação? Então, quem praticou a ação aqui é um agente, mas esse agente agora não é o sujeito, ele é o agente do verbo que está na voz passiva, porque o sujeito bolo sofreu essa ação. O sujeito é paciente. Então, o sujeito é paciente, o verbo está na voz passiva. Então, quem praticou a ação desse verbo que está na voz passiva chama-se agente da passiva, ok? Agente da passiva. Então, é isso aí que é voz ativa e voz passiva. Voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Na voz passiva, é quando eu coloco aquilo que vai ser o sujeito, eu coloco sofrendo a ação do verbo. Então, ele é o sujeito, porque sempre que eu faço a pergunta antes do verbo, a resposta é o sujeito. Então, se o verbo está na voz passiva, quem foi que praticou a ação? Então, é o agente da passiva. Mas como nós estamos sabendo que são dois tipos de voz passiva, então a sintética é o quê? A sintética é quando você nem vai colocar o agente da passiva. Você vai colocar só o sujeito e o verbo. Mas aí você pega o verbo, por exemplo, pode ser o verbo fazer aqui mesmo, porque aqui é o verbo fazer que é o principal. Numa locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar
E o segundo aqui é o principal, o último verbo, que é o verbo principal. Então, eu pego o verbo principal no mesmo tempo que ele está. Feito. Foi feito, é passado. Então, eu fiz, tu fizeste, ele fez. Então, aqui, ó. Fez-se o bolo. Fez-se o bolo. É a mesma coisa de falar o bolo foi feito. Se a oração fosse o bolo foi feito, você não teria dificuldade nenhuma em vir aqui e falar, aqui está o verbo. Locução verbal. Então, vou perguntar antes, o que é que foi feito? Você ia falar, o bolo. Então, o bolo é o sujeito, paciente. Então, fez-se o bolo é o sujeito paciente, certo? Quando você vir por aí frases como essa aqui, ó, vendem-se terrenos. Você tem que lembrar que o verbo vender tem sujeito para o verbo vender, porque o verbo vender é uma ação que alguém pode praticar. Então, ou quando o verbo é um verbo que possui sujeito, ou é porque o sujeito praticou a ação, ou porque o sujeito sofreu. Mas aqui, o único termo que eu tenho é terrenos. Os terrenos não podem vender a si mesmos. Então, o raciocínio é que terrenos são vendidos. Aí você pergunta, o que é que são vendidos? Terrenos. Sujeito, porque eu perguntei antes do verbo, o que é que são vendidos? Terrenos. Sujeito, paciente. Então, voz passiva. Só que aqui, com locução verbal, ela é passiva analítica. Aqui, com o verbo mais o se, ela é voz passiva sintética, ok? E eu coloquei este outro exemplo aqui com o verbo vender no plural para você ver que quando for voz passiva, este se é chamado de pronome apassivador e o verbo poderá estar no singular ou no plural, dependendo do seu sujeito. Porque verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito é singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, como terrenos, o verbo fica no plural, como vendem-se, ok? Então, ok. Reflexiva é quando o sujeito faz e recebe a ação do verbo. Então, ele pratica a ação e sofre ao mesmo tempo, certo? E pode ter passiva, pode ter a voz reflexiva recíproca também. Vamos ver dos dois jeitos. Por exemplo, se eu falar assim, a menina se feriu com a faca. O verbo é ferir-se. Aí eu pergunto, quem foi que praticou a ação de ferir aqui? Quem feriu? A menina. Então, ele é o sujeito que praticou a ação de ferir. E eu pergunto mais, a menina feriu quem? Por esse se aqui, você vê que ela feriu a ela mesma. Então, você está vendo que a ação partiu do sujeito e voltou para o sujeito. Isso é um reflexo, como se estivesse olhando no espelho, certo? Este se agora, veja bem, ó, o se aqui foi pronome passivador, ó, cuidado. Agora aqui, este se você chama de pronome reflexivo, porque ele faz com que a ação do verbo praticada pelo sujeito volta para o mesmo sujeito. Mas não é só o si que pode fazer isso, não. Aqui é o si porque é ela, a menina, terceira pessoa. Então, o si é um pronome de terceira pessoa. Se fosse eu a primeira pessoa. Então, não é eu se ferir com a faca, eu me feri com a faca. Então, a mesma coisa que é o pronome reflexivo, o verbo está na voz reflexiva, ok? O sujeito é agente e paciente, perfeito? E reflexiva, recíproca, é só com verbo no plural que acontece, porque reciprocidade é quando nós vamos ter uma ação trocada. Então, se tem que trocar a ação, tem que ter pelo menos duas pessoas, né? Para uma trocar com a outra. É quando você pode dizer assim, ó, os amigos se cumprimentaram calorosamente, quer dizer que os amigos cumprimentaram um ao outro. Então,
é José e João, por exemplo. Então, se eu disser José e João se cumprimentaram, quer dizer que o José cumprimentou o João e, ao mesmo tempo, o João cumprimentou o José. Então, quer dizer que a ação de cumprimentar que um praticou, ele também recebeu, mesmo que seja o outro que praticou sobre ele. Mas foi ação trocada, então refletiu nele a ação igual a que ele praticou. Então, voz reflexiva. Mas como foi ação trocada, voz reflexiva recíproca, que só pode acontecer com o verbo no plural, porque tem que envolver pelo menos duas pessoas para haver reciprocidade. Ok? Então, vamos à primeira questão. Olha, na segunda figura aqui, o autor usou os verbos ligue, aqui ó, cá embaixo, ó, ligue e agende seu horário. Em relação a esses verbos, nós podemos afirmar que eles estão conjugados no modo imperativo. O que eu sei de imperativo? É o modo verbal que indica ordem, ou pedido, conselho, advertência. Então está dentro do contexto. Se você lê lá no cartaz e fala, ligue a gente, a pessoa está te pedindo para você fazer isso. Então a letra A já está ótima, não está? Vamos ver a letra B. Está dizendo que os verbos estão conjugados no indicativo, ó, ligue, agende, ele não está afirmando. Indicativo é quando afirma. Ele não está afirmando, ele está pedindo mesmo, ou dando ordem, então não é indicativo. Depois, na letra C, estão conjugados no indicativo, já falamos que não é indicativo. Estão conjugados no imperativo? Sim, é no imperativo, pois expressam uma súplica? Sim, imperativo pode expressar súplica, sim, mas no contexto desse cartaz aqui, pode ser que a empresa esteja precisando de mais de freguês, mas não dá para você falar que eles estão suplicando. É imperativo, sim, mas não é súplica. É imperativo e é pedido, portanto, letra A. Na 2, diz que todas as afirmativas representam possibilidades de acontecimentos caso falte água potável. Então, aqui, ó, possibilidade. Se você ficar esperto e solar direitinho, quando falou isso aqui, já está te contando o que vai cobrar quanto à flexão verbal. Porém, em apenas uma delas, a flexão verbal indica um acontecimento futuro condicionado a outro acontecimento. Falamos disso agora mesmo. Um futuro que para acontecer depende de acontecer algo antes. Lembra disso? Aí só de você, se você aprendeu a teoria, você já sabe, está se referindo ao futuro do pretérito, do indicativo. Aquele que, quando a professora explicou, ela ainda circulou o uri, para a gente saber que é a desinência. É o futuro que, para acontecer, depende de outro fato, uma condição. Lembra? Pode voltar o slide aí, que você vai achar isso lá desse jeito que eu estou falando agora. Então, só disso aqui, eu já vou direto para a resposta. Aqui, ó. Aqui tem erá, aqui tem erá, aqui tem se, aqui tem uri e aqui tem erá. Ó, só por isso aí, a gente já veio e marca a letra C. Mas, se você não se lembrasse desse detalhe da desinência, porque uma coisa você tem que lembrar, senão você não vai... mas eu nem sabia essa desinência, estava lembrando. Mas então você tem que saber interpretar isso aqui. É um futuro condicionado a outro acontecimento. Então, interprete o contexto que você chega à resposta do mesmo jeito. Ninguém mais tomará banho todo dia. Não condicionou a nada. Está afirmando que não vai tomar e pronto, e acabou. Isso é futuro, sim, mas é futuro do presente. Quem está acompanhando direitinho, lembra que eu falei, ó, re ou ra são as desinências desse tempo aí. Nos mercados não haverá carne, está afirmando, está condicionando a nada, pronto, é futuro do presente. Se a água acabasse, ela seria, então, ia acontecer ainda, então é futuro. Mas para isso acontecer, para ela ser disputada, primeiro ela tem que acabar. Então, isso aqui ia virar o passado, porque ela acabou, aí então esse futuro ia acontecer, de ser disputada, seria disputada. Então, é um futuro condicionado a um fato passado. Por isso que se chama futuro do pretérito, é a nossa resposta perfeitinha, porque faltará é uma afirmação também a partir do momento presente, é futuro do presente. Que não desmoronem mais casinhas. Pode focar nesse que não desmoronem, aqui está o verbo. Que os desperdícios em gastos do governo sejam zerados, aí está o verbo, sejam.
que as assombrosas revelações, cada dia comprovadas sobre roubos gigantescos na Petrobras e outras estatais, não desabem, então, ó, que não desabem sobre a população, que se interrompa e reduza o desemprego, que se corrija a humilhação e o isolamento do país no cenário internacional pela patética atuação no campo diplomático, que a gente não naufrague, que Deus nos ajude. Olha, no momento presente, a autora espera que isso aí aconteça. É isso que a gente interpreta no texto. Então, a autora expressa alguns de seus desejos. Qual é o modo que expressa desejo? Né? Certeza é indicativo, ordem imperativa e desejo é o subjuntivo. Em relação ao Brasil, sempre começando pelo vocábulo que, identifica o tempo verbal, simplesmente presente do subjuntivo, ok? Amiga, não vale a pena chorar por alguém que te dispensou por mensagem. Tô chorando porque perdi 3 meses com um babaca que escreve seja feliz. Então o rapaz quer terminar com a garota e mandou a mensagem para ela e finalizou dizendo, seja feliz. Então isso aqui está expressando o desejo dele. Pronto. Por que eu estou interpretando isso aqui? Porque eu tenho que interpretar para saber o tempo verbal. Se é um desejo, ele não está afirmando que ela vai ser, mas é o que ele espera. Então, não é ordem, não é uma certeza. Então, não é indicativo e nem é imperativo, então é subjuntivo. Só que ela não gostou do seja. Por que será que ela não gostou? Vamos lá? O motivo do choro da personagem é o fato de o namorado ter escrito seja na mensagem de término de namoro. Assinale a alternativa que esclarece por que esse porquê aqui é separado, tá? Por favor, separe na sua apostila. Veja bem que você poderia falar que esclarece por que motivo, quando eu posso colocar a palavra motivo na frente, é certeza que o porquê é separado. Que esclarece por que o emprego do verbo está incorreto. O verbo ser está no presente do indicativo, olha, já falamos ali que é subjuntivo, tá? O verbo ser está no pretérito imperfeito do subjuntivo, perfeito, que ele está no subjuntivo, mas não está no pretérito imperfeito. Grava mais esse detalhe aí. Quando o verbo estiver no pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai ter essa desinência. Grave isso e não erre nunca. Todo verbo, primeira, segunda ou terceira conjugação, para ser conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, tem a desinência SSE. Por exemplo, se eu pudesse, aqui, ó, se eu pudesse, viajaria. Então, aqui, ó, isso aqui é o passado. É um passado que eu não estou afirmando que vou poder, mas por que ele é passado? Porque ele está relacionado com uma ação que ainda ia acontecer depois dele. Então, quando isso aqui acontecesse, isso aqui já tinha que ter acontecido. Então, ele é o passado. Mas é um pretérito imperfeito, porque ele está dentro do contexto de uma condição. Ó, se eu pudesse. Então, se está na condição, é subjuntivo. E se terminou com S, tem a desinência SSE, é pretérito imperfeito 100% certeza, para qualquer verbo, primeira, segunda ou terceira conjugação, tá? E ele aqui não terminou em SSE, então não é pretérito imperfeito. O verbo ser está no presente do subjuntivo e deveria ser conjugado como seja. Ou ele está no imperativo. Não, não é uma ordem. Ele não está falando seja feliz. Com certeza ele não deu ordem para ela, não, certo? Ele está desejando. O contexto é de desejo. Então, é aqui, ó. É presente e é assim mesmo que conjuga o verbo ser no presente do indicativo. Assim, ó. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Ou seja, no momento presente, eu desejo que isso se realize, que você seja feliz. Por isso que é presente, porque é nesse momento que eu estou falando que eu represento esse desejo, mas é subjuntivo porque é o meu desejo, mas eu não sei se ele vai se realizar.
Em todas as alternativas foram usados verbos indicando acontecimentos hipotéticos. É hipótese, não é certeza. Então, todos têm uma possibilidade, exceto um é certeza. Que ninguém sofra, que ninguém sofra. É presente do subjuntivo. E subjuntivo é hipótese, né? Então, isso aqui é hipótese. Talvez se possa gerir, talvez é um advérbio de dúvida. Então, só de falar talvez possa, então eu já sei que não vai ser certeza. Está no presente também do subjuntivo de novo. Então, é de novo hipótese. Renasceu a nossa confiança. Renasceu. Será que vai renascer? Será que ele está desejando? Não, está afirmando que aconteceu. Então, se está afirmando, não é hipótese, é certeza. Se é certeza, é indicativo. E já aconteceu. Está concluído. Então, é pretérito perfeito do indicativo. Pediram que eu falasse. O pediram, sim, é indicativo, mas que eu falasse, o que é subjuntivo? Aí, olha o SSE, para lembrar que é pretérito imperfeito do subjuntivo, porque pediram que eu falasse, mas não sei se eu vou falar. Está uma dúvida, tá vendo? Alternativa em que há uso de verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele verbo que só se usa no singular, porque este verbo, se ele é impessoal, é porque ele não tem sujeito e verbo concorda com o sujeito. Então, não existe um sujeito com o qual ele vai concordar, ele só vai ficar no singular, certo? A justiça ainda existe. O que existe? A justiça. E se fossem as justiças, ainda existem. Então, tem sujeito na frase, certo? Renasceu a nossa confiança. O que é que renasceu? A nossa confiança é o sujeito. Talvez se possa gerir a abundância com alguma escassez. Talvez possa gerir a abundância. A abundância possa gerir com alguma escassez. O que é que vai gerir aqui? A abundância vai gerir. Mesmo com alguma escassez. Tem sujeito, certo? Alguma coisa pode gerir. Há valores a serem cultivados. Tem o verbo haver, mas também tem o verbo ser, mas só de o verbo ser estar no plural, você sabe que aqui ele não é impessoal. Esse aqui é um verbo pessoal. O que é que vai ser cultivado? Valores. Valores é o sujeito. Mas na primeira oração tem o verbo haver. É a mesma coisa de você falar que existem valores. Por que é bom que você saiba esta regra? Porque todas as vezes que o verbo haver foi usado no sentido de existir, o verbo existir pode ser usado no singular ou no plural, dependendo do seu sujeito. O sujeito está no singular, o verbo está no singular. O sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Mas, para o verbo haver, com o sentido de existir, não há sujeito. Ele só se usa no singular, assim como também quando ele estiver com o sentido de tempo passado. Então, verbo haver, no sentido de existir ou de tempo passado, só se usa no singular. Por quê? Porque ele é um verbo impessoal. Então, é aqui a nossa resposta. Considere o trecho. Todos merecemos o melhor, começando pelos professores das crianças, com salário digno, com escola que não esteja em ruínas, onde existirem escolas. Usou o verbo existir. Se nesse trecho a autora tivesse optado pelo verbo haver, no lugar do verbo negritado, a forma verbal adequada seria... A resposta está de graça. Por quê? Porque acabamos de falar que verbo haver, no sentido de existir, só se usa no singular. E aqui está no plural, aqui está no plural, aqui está no plural. Então, a resposta tem que ser a letra B. Em todas as alternativas, há verbos empregados no modo subjuntivo. O que é modo subjuntivo? Quando expressa uma possibilidade, um fato hipotético. Então, nas 4 alternativas, 3 têm hipótese. Numa não, que eu vou marcar que não é hipótese. Quero os melhores engenheiros que consigam projetar. Olha o quê? Que consigam, olha o verbo.
Eu estou afirmando que eles vão conseguir? Não, eu estou desejando. Então, isso aqui é presente do subjuntivo, certo? Mas aqui tem o quero, aqui é uma afirmação. Aqui é presente do indicativo. Então, aqui tem indicativo, mas tem subjuntivo também. E eu quero onde seja só subjuntivo. Mas que sejam, seja é sempre presente do subjuntivo em sua carreira. E que tenham, eu estou circulando o que, porque sempre que tem o que, tem, né? Quer dizer, às vezes ele é outra coisa ali, mas se estiver for auxiliando a conjugação do verbo, pode ter certeza que o verbo está no presente do subjuntivo, certo? Que tenham locais onde seja, é o mesmo que já apareceu aqui, ó, é sempre presente do subjuntivo. Então, pronto, letra B, todos estão no subjuntivo. Porque na letra C você tem, ó, que nível de profissionais teremos, está afirmando, né? Quando pergunta, teremos qual, né? Então, ele não está hipotetizando nada, está afirmando. Então, isso aqui é o futuro do presente, lembra do reu, do rá? Do indicativo, certo? Certamente não os bem preparados, aprovados, confirmados, que possam, aqui tem o que eu posso, que tu possas, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é presente do subjuntivo, mas tem outra aqui, ó, como todos nós, merece, eu mereço, tu merece, ele merece, isso é presente do indicativo, é uma afirmação, é certo, é real. Então, é só na letra B que tudo está no subjuntivo, ok? Então, é isso aí. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.